Saudações a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui no Dicongo, a nossa convocação, onde somos todos convocados a refletir a vida, a natureza e toda a existência de maneira muito mais profunda. Eu sou Diba, o convocador. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que é o poder da natureza. Quando nós falamos sobre a natureza, o conhecimento que nos leva a conhecer o que é a natureza é o que nós chamamos por naturalismo, né? O naturalismo é um conhecimento, ou é o conhecimento que tem toda a existência como uma tradição, ou seja, tudo obedece ao mesmo princípio. É como dizer, nós estamos no sistema solar, então o sistema solar deve ser um princípio, um único princípio que marca contradições, ou seja, tudo está interligado. Se existe o Sol e Lua, existe pai e mãe, existe homem e mulher, existe macho e fêmea, existe o lado esquerdo e o lado direito, apesar da nossa diversidade, mas tudo está interligado. Então, o naturalismo tem isso como conhecimento. Hoje queremos falar sobre o poder da natureza para que nós possamos entender para onde nós estamos a entrar. Nós vamos entrar agora sobre aquilo que é o tempo e o espaço. Vamos falar sobre o tempo e o espaço, começando pela leitura dos tempos, ou seja, começando pela leitura dos tempos, entendendo o que são os tempos, entendendo a natureza no seu todo, porque a natureza é feita de símbolos, simbologias, número, numeração, gestos e movimentos. A natureza é diversificada, mas tudo está ligado no mesmo princípio. Então, este princípio é o que nós chamamos de natureza. Natureza, o que vem a ser a natureza. Os que acompanharam as maratonas, que acompanharam os nossos conteúdos, né, durante esta sequência toda, as aulas que fomos postando, entenderam o que vem a ser a natureza. Toda essa existência que se encontra entre o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço são os provocadores de toda a existência. Tudo está em movimento, tempo. Tudo se transforma em espaço. Então, tempo e espaço são os criadores de toda essa existência. Se perguntarmos a alguém o que é o espaço, você vai dizer que aqui onde nós estamos é espaço, porque aqui tem espaço, no copo tem espaço, nas cabaças tem espaço, em todo lugar há espaço. Ou seja, o espaço manifesta a omnipresença, o omnipresente. Okay? Se perguntar sobre o tempo, ninguém consegue identificar o tempo em um único lugar. Dissemos apenas que são 12 horas e todos nós que estamos no mesmo território, todos nós que estamos na mesma localidade, na mesma localização geográfica, vamos ser influenciados por este tempo. Ou seja, tudo depende do tempo e do espaço. Por esta razão é que, para poder entender a natureza, nós devemos entender o tempo e o espaço. Se voltarmos um pouco mais atrás, de acordo à corrente filosófica, de muitos de nossos irmãos, né, que professam, por exemplo, o cristianismo, que professam, por exemplo, o islamismo, o judaísmo, porque são as religiões predominantes atualmente. Vamos encontrar em seus escritos passagens que dizem que Deus, ou Criador, criou o Sol e a Lua, ou fez o Sol e a Lua como indicadores maiores. O que vem a ser indicadores maiores dos tempos, para que indiquem os tempos, ou seja, são eles que indicam os tempos.
Para sabermos que já se passou um mês, nós controlamos o movimento da Lua. Para sabermos que já se passou 6 meses, controlamos os acontecimentos no espaço. Porque quando chega o tempo de junho, nós olhamos para a natureza e dissemos assim, estamos no frio, estamos a entrar no tempo de calor. Quando nós olhamos pelos animais à nossa volta na natureza, olhamos o movimento dos sapos, por exemplo, nós dissemos que vem aí as chuvas. Então a natureza tem os seus indicadores, mas são indicadores menores. Porque olhamos para o sapo, olhamos para as plantas, são indicadores menores. Então o Sol e a Lua servem de indicadores maiores para nos indicar os tempos e o movimento do próprio espaço. Porque se olharmos só para o Sol, temos 8 horas de ponta, mais 8 horas correspondentes. Isso vai nos dar, num total de 16 horas, mais 8 horas correspondentes, porque vai ser 8 vezes 3, que vai nos dar 24 horas. Por quê? Porque o número 8 é o número do tempo. Nós temos 8 horas de ponta. 8 horas de ponta são aquelas horas que ficam no ponteiro, aquele cruzamento do horizontal e do vertical, da linha horizontal e da linha vertical. Sendo que a linha horizontal e a linha vertical encontramos também naquilo que são os pontos cardinais. Nós vamos encontrar o este, o norte, o oeste e o sul. E nós podemos encontrar isso bem no relógio. Porque se olharmos para o tempo, olharmos para um relógio analógico, se olharmos para um relógio analógico, nós vamos conseguir perceber que lá nós temos a presença do tempo e do espaço. Porque para que o tempo mude, ou para que nós possamos entender que o tempo passou, é necessário que haja a presença do espaço. E o Sol, que é o tempo, a Lua, que é o indicador do movimento do espaço. Porque se não tivermos um indicador que nos possa indicar o movimento do espaço, como o espaço vai se movendo, então nós não saberemos que o tempo está a passar ou que o espaço que está a ser influenciado pelo tempo, né, vai criar novos acontecimentos. Por quê? Porque o tempo, o tempo influencia o espaço criando movimentos. E a partir desses movimentos, o espaço influenciado cria novos acontecimentos. Estamos a voltar para fazer entender a relação que existe entre o tempo e o espaço. Quando estamos em tempo de frio, a natureza nos responde. Quando nós estamos para entrar para as chuvas, a natureza nos responde. Nós conseguimos fazer uma leitura dos sinais à nossa volta. Ou seja, leitura dos acontecimentos é a leitura do tempo. Porque nós olhamos para o céu e vimos o Sol todos os dias fazendo o mesmo movimento. Ou seja, o tempo é infinito, por isso é que ele tem 8 horas. E 8 é o símbolo matemático para o infinito. O símbolo matemático do infinito é o 8. Então, o 8 está lá a mostrar essas 8 horas de ponta que eu vou citar, que são 0 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas e 21 horas. Temos 8. Esse número 8 é o movimento. Aqueles que têm paciência de olhar o tempo, né, a partir do Sol. Nossos avós, por exemplo, nossos antepassados ou nossos ancestrais, porque desde o momento em que eles viveram aqui, tornam-se nossos ancestrais, né, porque nós não devemos pensar que os ancestrais são apenas aqueles que transcenderam sangue, porque todos eles vieram de algum lugar, continuam sendo nossos ancestrais, porque nós não mudamos o signo astrológico de ancestral, astro, nós não mudamos o signo astrológico, mesmo
quando nós transcendemos o sangue. Mesmo transcendendo o sangue, nós não mudamos o signo astrológico na qual nós respondemos. Por isso é que nós nascemos nas mesmas famílias, que resultam dos mesmos criadores, mesmos pais, como tempo, pai e sol, e temos espaço, mãe e lua. Ok? Então, continuamos ligados com nossos ancestrais. Os nossos ancestrais sabiam calcular os tempos só olhando. Hoje nós, para saber se já passou um mês ou não, muitos de nós ainda temos a coragem de recorrer ao calendário para saber se já passou um mês ou não. E olhamos para os dias para saber, por exemplo, quando é que termina o mês. Mas muitos de nós não sabemos contar os tempos a partir da própria natureza. Porque quem criou o relógio, quem criou o calendário, inspirou-se no sol e na lua, no tempo. Né? No tempo. Já que o tempo só é manifesto o seu poder quando há espaço, porque só o tempo passando, se não houver espaço para manifestar a influência do tempo, criando acontecimentos, os pássaros nascem, morrem, os animais crescem, desaparecem, as plantas, o movimento, nós crescemos, começamos desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, crescemos, atingimos a fase da adolescência, atingimos a fase adulta, atingimos a fase de autoridade, até atingirmos a fase de ancião. Ancião, esta fase que nós já somos velhos, 72 anos, né? Porque vai ser o tempo calculado, né? O tempo e espaço, nesse caso, calculado vezes 3. Ou seja, temos 24 horas para o tempo e o espaço. São 24 horas, porque são 12 horas que dão 24 horas, então é um tempo, porque são 12 que é o número do tempo, né? É o número do tempo e também o número do próprio espaço. Por que é o número do tempo? Como já expliquei, que o tempo precisa influenciar o espaço para poder mostrar a sua potência, sua omnipotência e omnipresença. É como o pai. O pai precisa influenciar a mãe para mostrar a sua omnipotência ou a sua omnipresença. Porque sem a mulher que vai conceder esse filho, né, para que a pessoa possa auto-olhar-se, ou seja, olhar-se sendo representado, certo? Ele olha-se sendo representado, porque os pais, quando olham para os filhos, devem olhar a sua própria representação. Esta é a minha própria representação. Ou esta é a nossa própria representação. Daí nós vamos entender por que o naturalismo estuda tudo como uma corrente de herança, ou seja, uma corrente tradicional. Tudo está interligado no mesmo princípio. Por isso é que os filhos manifestam, falamos da genética, né? Manifestam exatamente os mesmos comportamentos dos pais. Então, é tudo uma questão de ligação. E esse tempo e esse espaço estão lá para nos mostrar que tudo está interligado. Temos um sol, temos uma lua, temos 2 polos, temos o tempo dividido em 2 partes, 12 horas do dia, 12 horas da manhã. Nós próprios estamos divididos em 2 partes. Tudo em nós vamos encontrar divisão em 2 partes. Tudo em nós vamos encontrar divisão em 2 partes. Então, vamos entender que todas as coisas, na verdade, estão interligadas. Todas as coisas, na verdade, estão interligadas. Então, o tempo não é alheio a isso. Estamos a falar sobre o poder da natureza para dar a entender, levar à compreensão da influência do tempo, a influência que o tempo
tem sobre o espaço. Ou seja, qual é a ligação que existe entre o tempo e o espaço? Nós vamos explicar detalhadamente. Vamos explicar as horas, cada uma das horas, a sua representação dentro daquilo que é até a própria era, ok? Porque nós temos as eras, quando chega 12 horas do dia, falamos que o dia acabou, quando chega 12 horas, ou falamos que amanhã acabou, já falamos que é noite ou tarde, quando chega 12 horas da noite, falamos que o dia terminou. Então, 12 é o número do tempo e do espaço. Mas mesmo depois de terminar um dia, que se passam 12 horas da manhã, 12 horas da tarde, o tempo não termina, começa um novo ciclo. Porque o tempo faz um movimento de 8, dissemos que 8 é o número do infinito. Então o tempo está a dizer que ele é infinito. Está a dizer que enquanto ele for infinito, a natureza ou o espaço vai continuar a sofrer a sua influência. E enquanto o espaço sofrer a sua influência, vai criar acontecimentos. Mas os tempos não são iguais. Os tempos mudam. E os tempos já começaram a mudar. Porque a ciência convencional, a ciência moderna, diz que o universo existe há milhares ou milhões de anos. Então, se está a dizer que existe há milhões de anos, diz de que o universo existe, o Sol e a Lua são luminares maiores para indicar os tempos, quer dizer que eles criam sempre os mesmos movimentos, criando, pela influência do tempo, o espaço, gerando, então, novos acontecimentos. Daí, o Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade, ou seja, tudo tem o mesmo ciclo e esse ciclo é infinito. Vaidade é, tu vais usar e vai passar. Vai vir um outro ciclo, vai passar. Ou seja, tu segues apenas o movimento do tempo e do espaço. Você que se assusta com os acontecimentos. Quando você olha que houve, por exemplo, um acidente, ou quando você olha que o teu filho ou tua filha nasceu, você olha assim, grande acontecimento, você vai sentindo o que você nunca sentiu. Você vai sentir que você está num tempo da tua vida que você nunca sentiu, ou você nunca viveu. Mas a verdade é que o tempo continua. Depois o teu filho vai crescer, alguns enterram os filhos, outros são enterrados pelos filhos. É o ciclo atual da própria natureza. Vocês vão passar e a família vai continuar. A humanidade vai continuar. As pessoas vão continuar a nascer. Nós vamos vir ciclos após ciclos, ciclos após ciclos, porque a própria natureza nos ensina que tudo é cíclico. As árvores dão fruto, depois soltam as próprias sementes, ou soltam os próprios caroços, né? As suas próprias fontes de vida, a sua perenidade, que é a capacidade que cada criatura ou cada parte da criação tem de manter a sua própria sobrevivência ou manter a sua própria espécie. Então, enquanto houver tempo, houver espaço, haver essa influência, cabe a cada coisa existente ou a cada parte existente manter a sua própria existência. Daí, você não consegue manga a partir de caroços de abacate. É necessário que haja uma continuidade da plantação dos abacates para que nós tenhamos abacates, senão será o fim dos abacates. É necessário que haja uma plantação de mangas para que tenhamos uma continuidade das mangueiras, para que haja uma herança.
Se não houver essa passagem de herança, essa passagem genética, essa passagem de omnipresença, nós teremos o fim da coisa existente. Mas o tempo, o espaço permanecem os mesmos. O tempo e o espaço permanecem o mesmo. Virá uma era, vai completar o seu ciclo de 2000 anos. Virá outra era, vai completar o seu ciclo de 2000 anos. Virá outra era, vai completar o seu ciclo de 2000 anos. Em cada era, os movimentos vão mudar, porque os tempos mudaram. E quando os tempos mudam, o espaço cria novos acontecimentos. Quando os tempos mudam, o espaço cria novos acontecimentos. Os animais conscientes, que nós às vezes dizemos assim, que os nossos irmãos animais, né, não têm consciência. Mas vamos ver que o naturalismo vai dizer algo diferente. A consciência delas pode estar vinculada a até um certo princípio ou um certo limite, mas é uma parte da consciência, porque tudo que existe na natureza tem consciência. Vamos dar uma prova. Como é que os animais sabem que esse tempo aqui não vamos ter água neste território, precisamos procurar outro território? Se dissemos apenas que é um instinto de sobrevivência, por que os homens não nascem com isso, a não ser que isso lhes seja passado? Ou seja, porque os homens são influenciados por tudo que está à sua volta. Já os animais são influenciados pelo tempo e pelo espaço. Eles deixam-se influenciar pelo tempo e pelo espaço. Por isso é que eles sabem que esse espaço eu vou viver, esse espaço eu não vou viver. Até esse tempo eu estou aí no fim. Os leões, por exemplo, quando sentem que já estão velhos, espaço, corpo é espaço, porque o espaço é a composição dos 4 elementos, ok? Temos a terra, temos a água, temos o ar, temos o fogo. É isso que é espaço. Tudo aqui é terra, tudo aqui é ar, tudo aqui é água, tudo aqui é o fogo. Sentimos o calor. Quando você diz está muito calor porque o fogo está a influenciar através do ar, porque o ar é que cria o espaço. E a partir desse calor e o ar que criam o espaço e a sua influência, o teu corpo responde, vai criando o quê? Vai criando líquidos, água. Por que cria líquidos? Porque o teu corpo, que é o elemento terra, aquecido, cria vapor. E esse vapor cria liquidificação. Ok? Cria liquidificação, porque o ar é sempre quem leva as coisas, é sempre quem traz as coisas. Para que possamos sair de calor para liquidificação, vamos ter primeiro gases, esse ar que sobe lá e depois se liquidifica, é gás. Ou seja, a natureza está interligada. Não vamos falar muito, mas vamos compreender mais. Os homens é que são influenciados pelos acontecimentos. O espaço é influenciado pelo tempo. O tempo e mais o espaço. 8 do tempo, 4. São 4 elementos. Do espaço vai dar 12. 12 é o número que nós temos no relógio para as horas. 12 dividido em 2 partes, ou seja, são 12 vezes 2, 2, 12. Por que são 2, 12? Porque quando eles se juntaram, Sol e Lua, tempo e espaço, cada um deu a sua parte e cada um tira por completo conforme ele deu. Por isso é que a Lua tem 12 horas e o Sol, a Lua que é a noite tem 12 horas, né? E o Sol que é amanhã também tem as suas 12 horas. Uniram-se 8.
4, mas cada um tirou na mesma proporção. É como a genética dos filhos. Uniram-se, mas cada um tirou na mesma proporção. Então, tudo o que existe é, na verdade, uma herança. Tudo o que existe é uma herança. E enquanto houver sol e lua, houver tempo e espaço, essa herança vai continuar. A não ser que a coisa existente, ou seja, aquilo que existe, decida cortar a própria herança. É o tempo e o espaço quem determina. Mesmo se nós voltar nas escrituras espirituais, quando perguntaram a Jesus, o Cristo, perguntaram para ele, quando será a vinda do Filho do Homem? Ele disse que o tempo ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu. O tempo ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu. Só o próprio Pai sabe. Como assim? Se os anjos preveem o futuro, falam do futuro, mas o tempo ninguém sabe. E quais tempos estava a se referir? Porque se for um tempo muito próximo, como a queda do templo, por exemplo, em Jerusalém, os anjos saberiam. Os anjos saberiam. Então, o tempo ninguém sabe, porque os tempos não são conhecidos. Os acontecimentos que o homem vai criar dentro do próprio espaço são criados pelo próprio homem. Quando nós falamos que estamos na era do aquário, a era do aquário tem seus próprios acontecimentos. A era do aquário tem seu próprio movimento. E esse movimento que ele cria influencia o espaço que nós nos encontramos, porque é tempo, e sabemos que o tempo influencia o espaço, razão pela qual éramos mais novos, hoje crescemos. E hoje estamos aqui a fazer conteúdo que enquanto criança não faríamos, não fizemos. E se víssemos, assim como nossos filhos hoje, os conteúdos que nós estamos a fazer, olharíamos para os próprios conteúdos, né? E ríamos apenas, como se fosse algo muito além da nossa compreensão. Porque a criança não ri porque acha algo ridículo. A criança ri porque ela acha algo muito além da compreensão dele. O espanto da alegria, aquele espanto cria o sentimento de alegria. Uma criança que tem de 0 a 9 anos, por exemplo. Essa criança vai rir porque achou ridículo. Não, ele vai rir porque espantou-se. Porque está a fazer a consciência, está a formar a sua própria consciência. Depois de formar a consciência, ele está consciente. Daí que vamos dizer que essa pessoa, ou este homem, riu de ridículo. Ou seja, tudo está interligado no mesmo princípio. E esse princípio é a natureza. Nada é novo. Está escrito em Eclesiastes. Nada é novo debaixo do sol. Tudo é vaidade. Está a dizer assim. Tudo segue o tempo. Passa, volta, as plantas crescem, desaparecem, crescem, desaparecem, crescem, desaparecem, e o ciclo é o mesmo. Nos nasceram, vamos nascer, os que vamos nascer também vão nascer, os que velhos vão nascer também vão nascer. O ciclo continua o mesmo. Mas você está a fazer o quê? Uma pacaça
encontra o seu grupo de pacaças, né? E o líder ou alguém diz: temos que sair desse território porque já não teremos água. Precisamos ir procurar outros territórios onde poderemos ter facilidade de água. Mas aqui há coisas que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Mas aqui nós vamos voltar apenas quando chegar o tempo de chuva, porque no tempo de chuva é o tempo que nós podemos ter essas coisas. Mas só que também a nossa presença em tempo de chuva cria com que nós possamos ser caçados pelos animais de fogo. Ou seja, os animais que nós chamamos ferozes, né? Que são os animais de fogo, os animais do elemento fogo. Daí nós vimos essa luta. Ou seja, a natureza é consciente, os tempos mudam. Até os leões que são caçadores, no final são caçados por hienas. Ou seja, os tempos mudaram, os acontecimentos também. Agora, cabe a nós fazer uma leitura dos acontecimentos e entender os tempos. Por isso, tudo está ligado no mesmo princípio, e esse princípio é a natureza. Nada está além daquilo que é natural. Nada está além da própria natureza. Os filhos vão nascer, vão seguir um ciclo de 9 meses. Quando a criança nasce, se manifesta, nesse caso, cria uma sequência de 9 anos para poder mudar de fases, sair da infância para a adolescência, vai criar um ciclo de 9 anos. Que é o número 9 do ventre da mãe. Quando vimos que a criança está a durar mais de 9 meses, dissemos que isso já é fora do normal. Isso não está sendo convencional. Consideramos um risco. Do mesmo jeito, quando uma pessoa está na infância e avança para a adolescência, mas não percebe que está a sair da infância para a adolescência porque não teve ou não tem orientação, isso é um risco. Ou seja, tudo está interligado. Durante o ato sexual, é o tempo e o espaço influenciam. O tempo vai ditar. E quando o tempo criar um movimento, o espaço responder, eles vão dizer se você avança ou não. Vamos dar exemplo, o homem fica cansado. Até onde ele vai aguentar? Tudo para. Ou seja, tudo é influenciado pelo tempo e o espaço. Há uma parte das escrituras da Bíblia que diz: orai pelo território em que vocês se encontram, porque a vossa paz depende da paz do mesmo. Ou seja, território é espaço. Está a dizer que vocês serão influenciados pela condição em que tiver o vosso espaço. Em algum tempo, vocês serão influenciados. Em algum tempo, vocês serão influenciados. Tempo e espaço são o princípio. Tempo e espaço são o princípio, assim como pai, mãe, macho, fêmea, homem, mulher, masculino, feminino, formam o princípio. Aqui, minhas mãos,
formam o princípio, a omnipresença, e cria a omnisciência, porque este princípio cria o conhecimento. E a omnisciência manifesta a omnipotência. Tudo está interligado. Tudo está ligado ao mesmo princípio. E o universo não escapa. Olhem para os filhos, olhem para os pais. Olhem para os irmãos. Por mais que eles vão por onde eles irem, independentemente de onde eles forem, todos voltam, interligam-se ao mesmo princípio. Nossos pais. Quando temos muitos irmãos, de outras mães, por exemplo, vamos notar que virão outros irmãos, mas seremos apresentados como irmãos ligados ao mesmo princípio. Pai e mãe são vossos irmãos, mãe da barriga X. São vossos irmãos, mãe da barriga X. Essa expressão barriga, conservação, essa conservação que manifesta a omnipotência ou a omnipresença e a omnisciência do Pai. Porque o Pai dá energia, dá o sêmen, e a mãe recebe e conserva e manifesta. E o Pai olha para o que foi manifestado e diz: esta é minha representação. Tudo na natureza segue este princípio. Então o tempo e o espaço não escapam. Falamos sobre o poder da natureza e bem-vindos ao estudo do tempo e do espaço e os seus acontecimentos. Obrigado.